Seja muito bem-vindo a esse canal de autoconhecimento. Aqui a gente fala sobre astrologia, sobre yoga, espiritualidade, tudo que envolve autoconhecimento. E nesse vídeo a gente vai falar sobre yoga. Vou falar sobre 5 coisas que são importantes a gente saber sobre a yoga. A primeira coisa é que a yoga não é só postura, tá? A gente está muito acostumado a assimilar a yoga, as posturas de yoga, né? Os asanas, a gente chama de asanas. Então, a yoga é isso, yoga é postura. Isso causa muita distorção do que é yoga, né? Às vezes a gente pode achar, nossa, a gente vê essas posturas difíceis na internet, a gente fala, nossa, isso não é pra mim, porque eu tô longe disso aqui. Isso realmente, yoga não é pra mim. Ou então falar assim, nossa, yoga é tão parado, uma coisa assim, uma prática parada, porque aí acha que é meditação. Yoga tá realmente próximo de meditação, né? Yoga surgiu com esse objetivo de nos conectar ao nosso espírito, né? Que a gente se conecte ao nosso centro, à nossa essência. Só que o yoga, ele tem 8 pilares. É bom vocês entenderem que yoga a gente pode praticar todo dia, mesmo quando a gente não faz uma prática de asanas no tapetinho. A gente pode meditar, a gente pode estar mais presente e a gente pode praticar os yamas e niyamas. A ética do yoga, esse lado dos yamas e niyamas, fala sobre a nossa conduta. Que assim, às vezes, gente, pode ser uma pessoa que tem alguma questão que não possa praticar asana. Então, às vezes a pessoa não pode praticar asana, mas ela pode ser um yogi, ela pode praticar yoga de outras maneiras. Então, é muito importante a gente saber que é muito mais abrangente do que a gente pensa a prática de yoga. Os asanas podem ser praticados por qualquer idade, por qualquer peso. Você não precisa ser alongado, você não precisa ser forte, você não precisa ter equilíbrio. Isso justamente vai ser desenvolvido com a yoga, tá? Então, há como você adequar uma prática sempre usando bloco, usando acessórios da yoga, né? Então, dá para praticar com o que você tem hoje, como você é hoje, com as suas limitações. É possível praticar e você vai se desenvolver muito. Eu me desenvolvi muito em vários sentidos, mas quando a gente fala de posturas, de parte física, nossa, como eu evoluí nesse quesito. E é com a prática que a gente vai evoluindo. Se você não fizer, se você se sente limitado e você não faz, você vai ficar eternamente limitado, né? Você precisa fazer para sair desse lugar. A gente sempre vai ter alguma limitação, eu continuo tendo as minhas, mas a gente vai evoluindo e isso é muito bom, tá? É muito importante para a parte física yoga, né? Porque ela movimentando as articulações, esse trabalho articular de mobilidade, o trabalho de alongamento, de ganhar espaço, isso é essencial para o nosso físico. Um outro ponto é que você vai num estúdio e muitas vezes no estúdio não tem a opção de aulas para iniciantes, por exemplo, para quem está começando a entender o que é yoga, para quem precisa entender melhor sobre a respiração, sobre como respirar, para entender melhor sobre essa dinâmica, né, as posturas, como que faz direitinho, para entender melhor isso. É interessante que você comece em uma aula iniciante ou que você comece com um professor particular que entenda o seu momento. Dependendo do lugar, pode ser que você vá num estúdio em que as aulas são muito puxadas e não tem essa separação, essa divisão de uma aula mais leve. Às vezes até tem, mas cuidado. Prefira as aulas de Hatha Yoga, porque são mais leves, são mais devagar, você pode entender mais. Mas pode acontecer muito de você ir num lugar e Vinyasa Yoga ou Ashtanga Yoga, que são tipos mais vigorosos, mais intensos, mais rápidos, você pode ficar perdido e aí você pode se desanimar bastante e não querer mais praticar, achar que aquilo ali não é para você. Então, pergunte se você for em um estúdio, como são as aulas, se existe uma aula que seja mais leve, que você está começando. Procure entender isso. Se a pessoa do estúdio falar que
você pode ir em qualquer aula, que tudo bem, você vai fazendo o que dá. Saiba que você pode sim se sentir perdido em um estúdio, é muito normal, porque é uma turma, então é difícil o professor te dar uma atenção. Eu me senti muito perdida e eu já tinha um trabalho corporal grande, eu já fazia dança, eu sempre fiz esporte, e mesmo assim eu fiquei perdida, eu fiquei olhando para o lado. Para uma pessoa que tem menos ainda trabalho corporal, isso pode ser muito, muito desafiador e pode até desanimar ela. Então, se você puder começar com uma aula particular ou em um lugar que realmente tem uma aula mais pausada, mais lenta, tá? Outro ponto, gente, é que existem diversas metodologias, diversos tipos de yoga, né? Então, como eu falei aqui agora, citei nomes para vocês. A Hatha Yoga é um tipo de yoga que ela é mais lento, né? Existe o significado de Hatha Yoga falando sobre a prática de yoga com asanas, né? Então, existe esse significado que fala assim, Hatha é prática de yoga com asanas. Uma prática de yoga com asanas é Hatha Yoga. Mas existe o tipo Hatha, tá? Dentro do Hatha, que são as práticas de asanas, tem Hatha, tem Vinyasa, tem Ashtanga, tem vários tipos de yoga. Então, encontre o seu tipo, tá? Eu encontrei o meu tipo. Eu não mudo muito de tipo. Pode ser que você queira experimentar todos os tipos, mas eu acredito que você vai preferir um tipo. O Hatha é um tipo mais lento, você fica mais tempo nas posturas, tá? E é por isso que eu indico o Hatha para começar, porque você entende melhor, você tem tempo para entender mais. O Vinyasa, ele é um estilo de yoga que é mais dinâmico, se assemelha a uma dança, traz coreografias e vai fluindo entre os asanas com a respiração. Vinyasa também significa união entre movimento e respiração. Você unir mover com respirar, então você faz inspira e exala. E é uma coisa mais fluida o Vinyasa, tá? É o que eu mais gosto, é o que eu sou formada, embora eu consiga também dar uma aula de Hatha, eu me formei em Vinyasa. Tem a Ashtanga Yoga, que tem algumas séries, por exemplo, eu acho que são 3 séries ou 4, então você começa no Ashtanga fazendo aquela série inteira, nível 1, você faz a série 1, e você tem que terminar toda ela, ficar boa naquela série para depois você passar para 2. Então é uma coisa que se repete, é a mesma sequência, você repete toda a aula, você faz a mesma coisa, tá? Diferente de outros tipos que eu já citei antes, que cada aula é uma coisa, cada aula é uma sequência, vai variando. Então se informem sobre esses tipos se vocês forem buscar yoga, para vocês experimentarem o que mais encaixa em vocês, porque se vocês forem em um lugar, né, às vezes você curte Hatha mais lento, e aí você vai num lugar que só tem Vinyasa ou Ashtanga, e aí fica tudo muito puxado, muito rápido, você fala, não gosto de yoga, isso não é pra mim, tá? Se você também vai num lugar onde tem só Hatha, e aí você é uma pessoa mais acelerada, você gosta de algo mais dinâmico, como eu, e aí você gostaria de um Vinyasa, de uma Ashtanga, então busquem essas coisas, busquem procurar isso, entender isso, experimentar os diversos tipos. Outro ponto, o último ponto, a gente vai falar sobre professores, tá? Existem diversos professores, né? Cada um com o seu jeito, então é muito bom você também experimentar vários professores. Porque às vezes o professor que você teve uma aula, você não gostou muito, você não achou tão bom aquilo ali, falou assim, eu não gostei. E é normal isso. Eu não gosto, já fiz várias aulas e já não gostei de várias aulas, tá? Não é que eu não gosto da pessoa, às vezes eu sinto falta de algumas coisas que o professor não leva ali, que eu sinto falta, ainda mais eu como professora, a gente conhece mais e fica um pouco mais exigente, né, vamos dizer assim. Então eu aconselho você a experimentar vários professores. Se você já praticou yoga alguma vez e não gostou, experimente outro professor, experimente outro tipo de yoga.
Outro dia eu estava conversando com uma aluna minha e aí ela falou que uma amiga dela experimentou yoga em algum aplicativo, alguma coisa online, e aí ela amou. Ela falou, nossa, yoga é incrível, eu amei, eu amei. E aí depois ela fez com um outro professor ou professora e ela não gostou. Não gostou, né? Às vezes, aquilo ali, ela não gostou do jeito da pessoa, não, encaixe mesmo, é entre um aluno e o professor, né? Tem gente que gosta de um professor, tem gente que não gosta do mesmo professor. E, gente, a gente tem que entender que, como em todas as profissões, existe sim profissionais ruins, existem profissionais que não têm uma autocrítica, que não entendem o que precisa melhorar e aí acabam sendo não tão bons profissionais, né? Isso existe, a gente tem que ser realista. Uma coisa que, uma vez eu recebi um elogio e aí depois eu tive essa clareza de entender que eu falei, mesmo, eu acho que uma aula de yoga, ela tem que ter isso mesmo que ela falou, que essa pessoa me falou. Ela disse que a minha aula, ela tinha tanto a técnica e o cuidado com a técnica, porque um professor, ele precisa te corrigir, ele precisa te ensinar como faz exatamente a postura. Ele precisa estar falando para você o que precisa ser feito durante a postura. Ele precisa te incentivar a respirar, a ativar os bandas, a se alinhar melhor. Então, isso precisa estar sendo falado o tempo todo, tá? Além disso, não é uma aula de exercício, não é uma aula de um funcional, é yoga. O que yoga? A ideia da yoga é a conexão com o espírito, né? É a integração do nosso ser para se conectar com a nossa essência espiritual, para ativar a nossa consciência espiritual. Então, o professor precisa te guiar para isso, precisa te levar àquele lugar, ele precisa saber como ele te leva para esse lugar, tá? E não falando, conecte com o seu espírito, acalme a sua mente. Precisa falar como faz isso, né? E aí precisa te levar para esse lugar de transcendência também, tá? Então é os dois, precisa unir os dois no meu ponto de vista, né? Tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu trago aqui no canal não é uma verdade absoluta, é apenas a minha verdade atual, que eu tô compartilhando com vocês. Acho bem importante falar sobre essas questões da yoga que podem ficar um pouquinho aí sem entendimento para muita gente que não tá ainda praticando, que não tá nesse meio, ou que às vezes fez uma aula só, não gostou e descartou o yoga da própria vida. A yoga que é uma prática, que é uma filosofia, né? Não só uma prática, é sim prática no sentido da gente praticar também essa presença mesmo fora do tapete, né? Essa conexão com o espírito, essa ética, essa conduta ética nas nossas ações. Tão linda, né? Que não seja descartada à toa, sem você ter realmente antes experimentado, vivenciado a yoga, tá? Como ela é muito múltipla, existem vários tipos de asanas também, eu acredito que ela seja realmente para todos e mesmo para quem, como eu falei no início, não pode praticar asanas, pode respirar, ainda tem possibilidade de respirar, de praticar os pranayamas, meditação e a conduta ética também sempre. Tá legal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal também, que a gente sempre vai trazer conteúdos sobre isso, sobre autoconhecimento, astrologia, espiritualidade, tudo que faça a gente expandir nossa consciência, a gente se desenvolver cada vez mais e a gente ser cada vez mais quem a gente realmente é. Beleza? Um beijão, até o próximo vídeo.